Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marcelo Santos com mais uma aula de gramática de um tema que muita gente se enrola por aí, que é o tal do Present Perfect, tá? Para muita gente é uma coisa praticamente impossível, complicada demais. E não, não é. Present Perfect é fácil. Ele vai ficar fácil a partir de agora. O grande segredo é você não pensá-lo em português. Por que não? Porque para vários tempos verbais da língua inglesa há uma correlação direta com o nosso português. Por exemplo, I am working, eu estou trabalhando. I work, eu trabalho. I worked, eu trabalhei. No present perfect, não, porque não existe present perfect em português. Daí que muita gente se embanana com ele. Sabe como que ele fica bastante fácil? Quando você começa a pensar na cena que ele expressa, nas ideias que ele traz. Então, agora é descolar um pouco do português e sim pensar, tá? Esse present perfect aqui me traz qual ideia? Ah, a cena é essa, beleza. E como que eu expresso essa ideia em português? Aí fica maravilhoso. Então, na verdade, ele é super simples se você se descolar um pouco do português. E um present perfect, ele tem apenas 3 usos. Na verdade, 2 usos e meio, porque o uso 3 é basicamente uma variante do uso 1. Então, bora começar. Tá aqui. Antes que a gente comece a falar do uso que já está na sua tela, é importante que você perceba a estrutura de montagem de um present perfect, tá? Na frase de exemplo, você já nota que eu vou usar um have no presente mais um particípio, tá? Lembrando para você que have no presente, ele vai ter a forma de has para he, she, it, porque lembra? Verbos no presente levam s com a terceira pessoa do singular. Então fica I have, you have, he, she, it has, we, you, they have. E aqui, esse been seria o quê? É um verbo no particípio, ou seja, a terceira coluna de verbo. Para quem não lembra disso muito bem, eu tenho go, went, gone, é aquela coluna 3 de verbo. Então, é assim que ele é montado. Um verbo have no presente, mais um particípio. Perfeito? Agora, vamos para o uso que ele tem. Nesse uso 1, você nota que, na verdade, um present perfect, ele faz uma ponte do passado ao presente. Esta ação começa em passado e ainda acontece no presente. Na frase de exemplo, we have been together for some months. Nós estamos juntos há alguns meses. Entenda a cena. Esse estar juntos começou meses atrás e ainda acontece agora. É isso que ele quer dizer. Mais frases para isso? Eu posso falar aqui, por exemplo, I have lived em São Paulo since 2010. Quer dizer que eu moro em São Paulo desde 2010. Tá? Ah, então posso falar a frase no presente, Marcelo? Falar algo, por exemplo, do I live em São Paulo since 2010? Não, não pode. Por quê? Se eu coloco a frase num presente simples, eu não posso mais fazer essa ponte para passado. Apenas um present perfect faz a ponte para passado. Essa coisa do começou lá atrás e hoje acontece ainda. Se eu fosse colocar a frase em um simple present, seria um I live em São Paulo. Ponto. Eu moro em São Paulo. É fato? É verdade. Sem esse gancho do faz X anos ou desde o ano tal. Porque apenas present perfect faz uma ligação passado-presente. Perfeito? Esse é o uso 1. Veja, a cena é simples. Ah, note que em português eu li isso no presente. Nós estamos juntos faz meses. Eu moro aqui desde o ano tal. Em português, a ideia é expressa no presente, mas a cena real seria qual? A ação começa em passado e vem até o presente. Combinado? Agora, vamos para a cena 2, que é totalmente diferente agora. Mas é fácil ainda. Quem é a cena 2 do uso de um present perfect? Eu tenho uma ação que aconteceu no passado, mas eu não falei quando ela aconteceu. É uma ação no passado sem definição de tempo. Está aí no seu exemplo, olha. They have arrived. Eles chegaram. Quando? A frase não te conta quando eles chegaram. Já a frase de baixo, sim. Tanto que por isso que ela está em um simple past. Quando eu falo em they arrived last night, a frase quer dizer que eles chegaram ontem à noite. Se fosse português, essa diferença não existe. Porque em português, com o tempo definido ou não, fica tudo no passado. Ouça as frases em português. Embaixo, eles chegaram ontem à noite. Em cima, eles chegaram. Perceba que retirar este ontem à noite da sentença não fez a menor diferença na conjugação verbal. Em inglês faz, tá?
Tem a ver com o nosso português? Nada, não é? Mas as cenas são muito simples. Voltando, cena 1. A ação começou em passado e ainda acontece no presente. Cena 2. A ação foi no passado. Ok, beleza. Mas a frase não fala quando ela aconteceu. Mais exemplos para isso. I have finished. Eu terminei. E note que nesse uso 2 em português, eu li como se fosse passado. Percebe? Qual que é a grande questão aqui? Eu tinha te falado já que o present perfect, que não existe em português, ele transita entre passado e presente. Ora, se ele não existe em português e ele transita entre os dois, acontece o quê? Ele tem hora que em português vai ser lido ou no presente e outros momentos vai ser lido no passado. Gente, tem uns cães latindo horrores lá fora. Muito, muito. Tá um coral de cães, mas bora seguir. Então aqui, olha, é uma ação no passado que eu não falo quando ela aconteceu. Perfeito? De novo, a cena é super simples. Agora, vamos para a cena 3 e a última cena já. E essa aqui a gente falar do seguinte, a cena 3 é uma variante da cena 1. Pararam. Porque na cena 1 você tinha a ação começando em passado e vindo até o presente. E nessa cena 3, você tem aqui embaixo ó, a duração de tempo começando em passado e vindo até o presente. O tempo marcado pela sentença ainda não está encerrado. Frase de exemplo: We have had 2 mock tests this year. Colocando a frase em português, nós tivemos 2 simulados neste ano, tá? Mock test, simulado. Por que isso? A palavra mock vem de imitação. Então é um teste que imita algo, é um simulado. Voltando para a frase, We have had 2 mock tests this year. Nós tivemos 2 simulados neste ano. O que a frase quer dizer? Ora, se ela foi feita em um present perfect e ela fez esse gancho para presente, ela está dizendo para você o seguinte, olha, que durante este ano, que ainda não terminou, por enquanto, foram 2 simulados. E se fosse feita a frase com simple past? Se ela fosse feita com We had 2 mock tests this year. Ora, se eu monto a frase com simple past, a coisa já passou, a coisa já acabou, a coisa já é passado. Tá? Então, we had 2 mock tests this year seria em português. Nós tivemos 2 simulados neste ano, ok. Só que esse ano já acabou. Tá? Durante esse ano todo que se passou, que já se encerrou, foram 2 simulados. A frase como está na tela, puxando esse gancho para presente, ela quer dizer que durante este ano, que ainda não acabou, que ainda está acontecendo, por enquanto, foram 2 simulados. Porque quando eu faço ela com o Simple Past, a coisa vira passado, de fato. Simple Past é passado. Então seria um ano encerrado, um ano passado. Nesse caso não, o ano ainda é corrente, o ano ainda encosta no presente, tá? E assim, nem tem que ter mais frases que digam isso. A própria construção gramatical já te informa isso. Inglês é uma língua tão mecânica, tão regradinha, que a própria gramática vai te criar contexto. Você entende toda uma cena pela gramática, sem muitas exceções. Então foram 3 usos. Primeiro, a ação começa em passado e ainda acontece no presente. Segundo uso, a ação no passado que eu não falo quando ela aconteceu. Terceiro uso, a duração de tempo indicada pela ação encosta no presente. Simples assim. Perfeito? É fácil, não é? O lance é você se desgarrar do português. Quando você começa a ter uma leitura literal para o nosso português, não vai funcionar nada aqui. Bora seguir? Então, aqui continuando. E o tal do Present Perfect Continuous? Primeiro, bora ver como ele é montado, que no caso aqui é a sua segunda sentença. Quando a tela fala de They have been working all day. Ele é montado com o verbo to be no Present Perfect, ou seja, have been. E para he, she, it, has been, mais verbo no ing. Então seria have been working, have been dancing, has been studying e por aí vai. Agora eu quero que você separe um pouquinho esse vídeo e pense na diferença entre as duas sentenças. O que elas teriam de diferente, hein? Pausa um pouquinho e pensa. Pausou. Pensou? Então beleza. Para muita gente a diferença é a seguinte. Muita gente acha que em cima o trabalho já está encerrado. Embaixo ele ainda continua. Pensou errado, tá? Porque, ora, pensando por gramática,
Se na frase de cima fosse um trabalho já encerrado, ela seria um simple past. Seria um they worked all day. Eles trabalharam o dia inteiro. O dia acabou, o trabalho já foi, é passado, simple past, they worked. Mas, ora, como a frase está montada em um present perfect, quando eu falo em they have worked all day, a frase quer dizer o quê? É o uso 3. Durante o dia inteiro, e o dia ainda está acontecendo, porque esse dia inteiro começou em passado e encosta no presente, esse trabalho está rolando. Então, nas duas sentenças, este trabalhar o dia inteiro ainda acontece agora. Então, a diferença é outra. E seria qual? Em qual delas que esse trabalhar parece mais intenso, mais pesado, mais sofrido? Na segunda, exatamente isso. Porque um present perfect continuous, ele vai fazer a junção dos dois conceitos, de present perfect e de continuous. Seria o quê? A ação começa em passado, vem até o presente, isso é um present perfect, de modo intenso, incessante, pesado, contínuo, cansativo. Esse é o contínuo. Então, no fundo, é uma ação que começa do passado, vem até ao presente, incessantemente, continuamente, sem parar. Tá? Daí ela parecer mais intensa, mais pesada, mais sofrida mesmo. Como que a gramática te explica isso? A gramática fala que um present perfect continuous coloca ênfase na duração de tempo. Fala, nossa, Marcelo, que estranho, não é? Não. Colocando em português com entonação, vai ficar bastante mais fácil. Olha só, na frase de cima, no they have worked all day, eles estão trabalhando o dia inteiro. É uma frase neutra. Na frase de baixo, nossa, eles estão o dia inteiro trabalhando. Perceba, quando eu coloco esse o dia inteiro, parece mais intenso, mais pesado, mais sofrido, mais contínuo. A ideia é essa. Esse reforço na duração de tempo torna a coisa muito mais intensa. Mais frases para isso. I have waited for you for 2 hours. Feito no formato da frase de cima. De novo. I have waited for you for 2 hours. Em português, eu estou te esperando faz 2 horas. Neutra, ok, normal. Agora, exemplo com a frase de baixo. Seria um I have been waiting for you for 2 hours. Mano, já faz 2 horas que eu estou te esperando. Caramba. Ela muda, não muda? Então, essa escolha em um texto entre Present Perfect Simple e Present Perfect Continuous muda a sua leitura desse texto. Perfeito? Agora, para a aula seguinte, você tem tarefas. Joia? Segue aí comigo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.